Eu estava hoje olhando para minha irmã que falou para nós, eu já passei por 4 cânceres, né? Eu olhei assim, ela cheia de vida, dizendo, eu vou evangelizar os ribeirinhos, e aquilo tocou no meu coração. Às vezes a gente olha assim, para o pastor e bispo das nossas almas, né? A gente fica pensando, Senhor, né? Tu sabes o que está fazendo? A gente fica pensando assim, porque a gente vê as ovelhas em sofrimento, em dor, em luta. Uma outra irmã também falando para nós também de dificuldades assim terríveis, né? Com empresa, e a gente olha assim, mas eu sei que o nosso Redentor vive, sabe? Para cada um de nós hoje aqui, temos já essa palavra inicial, eu sei que o nosso Redentor vive, que Deus possa falar. Nós temos pouco tempo, mas queremos compartilhar uma rápida palavra com os irmãos. Eu não quero me perder no horário, não quero me estender, porque os irmãos têm trabalho, têm suas lutas, têm seus trabalhos, e nós ficamos muito preocupados, viu, com os irmãos, sabe? Nós temos uma preocupação assim, às vezes meio desequilibrada, mas eu prefiro ser assim do que ser apático, né? Então vamos compartilhar a palavra de Deus rapidamente. Em João capítulo 5, em 1985, uma pastora pregou num clubão, que era uma reunião de jovens, tipo Doug. É Doug? Como de você. E era o clubão. Deus sempre teve esse tipo de movimento, sabe? Interdenominacional, com jovens. MPC, Mostrado para Cristo. Clubão. E foi a pastora Miriam que pregou em João 5. E nós vamos... Não estou copiando ela. Mas foi uma das vezes que eu vi esse texto e meu coração não conseguiu ficar diferente. Em 1985. Nunca esqueci. Até hoje, aquela palavra está como se tivesse pregado ontem. Vamos ler esse texto. Se eu puder colocar no quadro ali. João capítulo 5, né? Sobre a cura do paralítico de Betesda. Vamos ler aqui. Depois disso havia uma festa, atentem para a palavra festa, entre os judeus. Era uma das festas obrigatórias do judaísmo, nós já falamos aqui. A festa dos tabernáculos, uma das 3 festas obrigatórias. E Jesus, como seguia a lei, ele estava nessa festa porque ele estava seguindo a lei. E Jesus subiu a Jerusalém. Próximo versículo. Ora, em Jerusalém, próximo das portas das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, ou seja, próximo dessa festa, que ficava próximo à porta das ovelhas também, e perto do templo, tinha esse tanque de Betesda, que era uma espécie de fonte, tá? Então, tanque, uma grande fonte, e as pessoas ficavam ali. Próximo versículo. Neles jazia, esse verbo quer dizer, estavam caídos, né? O verbo jazer é como uma pessoa morta, né, carinho? Jazia não apenas uma multidão, mas uma grande multidão. Se uma multidão naquela época era contada acima de 5 mil, uma grande multidão pode pegar aí 15 mil pessoas. Uma grande multidão, e que terrível isso, né? Imagine, se você vê uma pessoa ou 10 pessoas enfermas, caídas, gemendo, angustiadas, entristecidas, porque estão naquela situação de enfermidade. Você imagine uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, e eles estavam esperando o movimento de águas. Próximo versículo. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Porém, o primeiro apenas que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo.
Jesus sai da festa e vai para Betesda. Ele não precisava estar ali, mas enfim, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, ele fala para o paralítico e diz: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse, poder da palavra: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, ou imediatamente, aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito levar a cama. Ele respondeu e disse-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de, naquele lugar, haver grande multidão, novamente grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo, aqui mais um lugarzinho interessante, temos festa, temos Betesda, o tanque de Betesda, e aqui o terceiro lugar, templo. E disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E para fechar, e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o havia curado. Texto muito rico, nós já temos falado sobre esse texto já. Essa é a terceira mensagem sobre o tanque de Betesda. Estamos aí numa sequência de mensagens, o Senhor tem colocado assim, ultimamente, em nossos corações, e nós temos seguido o que o Espírito de Deus tem determinado, né? Teve coisas que Deus muda no ministério da gente, e a gente tem que, isso é para cada um dos ministros do Senhor aqui, você tem que ficar atento às mudanças de Deus. Deus muda ministérios, tá? Um pastor que muito me abençoou no ministério dele, o pastor Greg Hill, ele levava Bíblias na época da Cortina de Ferro para a Rússia, para todos aqueles países onde é proibido o Evangelho de Cristo. Deus muda o ministério dele para cura interior e libertação. Nós temos que estar atento às mudanças ministeriais que Deus tem para nós. Deus sabe. E Deus nos deu uma mudança ministerial, e a gente tem feito séries de mensagens. Na primeira mensagem, nós focamos, o Espírito Santo nos focou nos 3 lugares desse texto. 3 lugares que representam 3 lugares da nossa vida, que todos nós passamos: a festa, momentos de alegria; Betesda, momentos de dor, sofrimento, angústia, uma grande multidão estava lá sofrendo; e templo, que é a vida espiritual. No contexto desse texto, gente, ficava tão perto esse tanque de Betesda da festa, que era muito, muito audível os da festa ouvirem os gemidos do pessoal que estava em Betesda. E se o pessoal da festa não batesse os tamborins, as harpas, as flautas com mais vigor, eles ouviriam os gemidos, gritos e ais das pessoas que jaziam em Betesda. O Cristo vai para a festa, mas ele não consegue ficar na festa. O Cristo, ele procura ficar na festa, porque era uma festa obrigatória. Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, essa era do Tabernáculo, uma das festas, ele tinha que ficar, ele estava cumprindo a lei, mas aquelas harpas, os tamborins, as cítaras que se tocavam, aquela comida, o vinho, tudo começa a ficar muito amargo para Jesus Cristo. O vinho, o suco da vide,
aquela comida, aquela música, de alguma maneira o Cristo não conseguia deixar de ouvir os lamentos e ais que estavam acontecendo muito perto de Betesda. E ele não consegue ficar na festa, o coração dele estava com os desafortunados, com os angustiados, com os pobres, com os amargurados, com os enfermos, com os doentes. O coração dele, ele estava ali na festa de corpo, mas o coração não estava ali. Ele não conseguia ficar satisfeito numa festa religiosa. Ele tinha todas as condições de ficar feliz ali, pelo menos todas as razões lógicas, mas ele queria um outro tipo de festa, porque para o Cristo, festa era quando um endemoniado era liberto. Não era um lugar muito bom estar ali com os endemoniados, mas quando os endemoniados eram libertos, ali havia festa para ele. Quando os cegos eram curados, era festa. Quando a família era restaurada, era festa. Então ele não conseguia ficar naquela festa. Ele se dirige para Betesda, porque esse é o coração do Cristo. Tem muita gente que, porque foi tocado por esse Cristo, ele não consegue ficar nas festas. Ele não consegue, tendo uma área financeira boa, um casamento abençoado, está tudo bem comigo, mas tem pessoas aqui, ali, acolá. Essa pessoa, ela começa a dar uma ojeriza na festa da sua vida, e ela começa a dizer, mas tem alguém lá que está sofrendo. Ela não consegue, ela se acorda de manhã, ela se acorda pela madrugada, ela está bem, está com seu esposo no seu leito, sem mácula, mas há alguém que está sofrendo num leito com mácula. Ela está bem financeiramente, mas alguém que está vivendo uma situação financeira difícil, e tal qual Cristo não consegue ficar em paz. Era esse o dilema de Jesus Cristo, é o dilema de muitos dos que estão aqui, e Deus sonda os nossos corações, sabendo que a nossa festa é muitas vezes atender aquele que está em Betesda. Como disse o Francisco, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. E uma oração que tantos fazem aqui, além dele: mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, mais amar que ser amado, porque é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e morrendo que se vive. E o eco disso, em todos aqueles que são transformados pelo Cristo, que cura a Betesda interna dos nossos corações, porque tem uma Betesda externa e tem uma Betesda interna, a esses enfermos externos que se viam, enfermos, mancos, aleijados, coxos, mudos, cegos, que existem externamente, existe dentro dos nossos corações uma Betesda interna, emocional, com cegueiras emocionais, paralisias emocionais, mudez emocional. Mas o Cristo nos cura disso, e porque Ele nos cura disso, nós temos esse mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Por isso que quando alguém está sofrendo, você sempre está desconfortável.
Por isso, quando tem alguém com hipossuficiência, fraqueza, angústia, tristeza, você não consegue ficar na festa. Você foi chamado por Cristo. Hoje eu estou ouvindo essa música do Prisma. Nós somos chamados. Existe um brilho dentro dos nossos corações. Existe uma chama de Deus dentro de nós. Nós olhamos para mapas, nós olhamos para pessoas, nós pensamos nas pessoas que estão sofrendo e nós não conseguimos ficar na festa, porque alguém sofrendo em algum lugar tal qual Cristo colocou em nós o seu sentimento, colocou em nós o seu coração. O pastor John Dooney veio com essa, quando alguém estava sofrendo: nenhum homem é uma ilha inteiramente isolado, todo homem é um pedaço do continente, uma parte de um todo. Se um pequeno pedaço de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa fica diminuída. A morte de qualquer homem me diminui, porque eu sou parte do gênero humano, e por isso não pergunte por que os sinos dobram, eles dobram por causa de vós, ou dos indiferentes. Ernest Hemingway escreveu um livro, Porque os Sinos Dobram. Ele foi como um jornalista na Guerra da Espanha, em 1936, e viu os horrores da guerra, e viu que a Europa inteira estava indiferente em relação a toda aquela sanguinolência, aquela sangria, aquela matança absurda na Guerra Espanhola, e ninguém estava fazendo nada. E ele escreveu um livro criticando essa paralisia do coração humano que existia na Europa. Paralisia não física, a pior das paralisias, a paralisia emocional, a cegueira do coração, a mudez e surdez da alma, quando os sentimentos embrutecidos sem Jesus Cristo ficam tão adoentados que a pessoa não consegue mais se mover, não consegue pegar, não consegue fazer nada em relação aos que sofrem nesse mundo. A Madre Teresa de Calcutá vivia até uma vida interessante num convento lá da Macedônia, de onde ela era. Mas uma vez ela foi para Calcutá e não conseguiu mais voltar de lá para lugar nenhum, porque havia leprosos, doentes de toda sorte, e o coração dela não era manco, aleijado, era tão ativo e tão sarado em relação às pessoas e ao sofrimento, que ela ficou para sempre lá. Um dia um homem, vendo ela pegar um leproso com toda aquela lepra, aquelas enfermidades, ela começou a dar e mitigar a fome dele com um pouco de leite. Um inglês rico falou assim: eu não faria isso nem por $1 milhão. Ela se volve a ele e fala assim: eu também não faria. Sabe, a história tem dito dessas pessoas. David Livingstone, ele um dia foi convidado para o trabalho na África, e quando foi para a África, ele levantou a mão da junta de missões e foi para a África e começou a desbravá-la. Ele ia ser o pioneiro de missões na África. Então ele ia com facão e abrindo mato e evangelizando e falando de Cristo, como pioneiro do trabalho lá. Um dia ele foi confrontado por um babalaô orixá e falou: quero que você ore por chuva aqui, nós estamos passando mais de 2 anos aqui sem chuva. Se o teu Deus é poderoso, quero que ele faça chover. Daí ele falou: é para já. Ele saiu dali, pegou e fez a primeira canalização de água dos rios abundantes que tinham lá para as cidades. Logo todos aprenderam aquele ofício e eles começaram a fazer canalização de rio, e acabou com a sede daquele povo. Além de muitas obras que ele foi fazer lá, e ele amava tanto aquele povo que não conseguiu ficar nunca mais na festa, ficou lá, foi atacado por leão, que arrancou um pedaço das suas costas, e ele só queria saber da África. E próximo da morte ele fez um pedido: eu quero que meu corpo vocês podem enterrar onde vocês quiserem, mas o meu coração
quero que seja enterrado no coração da África. Quando ele morreu, um grande cortejo foi feito lá na Inglaterra, mas o coração dele foi enterrado na África. Sabe, a Bíblia diz que onde está teu coração vai estar o teu tesouro e vice-versa. Nosso Deus hoje traz a cada um de nós, onde está o nosso coração? Nós estamos numa festa e não conseguimos, sempre estamos olhando para quem está sofrendo, para quem está angustiado, para quem está sofrendo terrivelmente. E hoje Deus traz a nosso coração que este mundo que vive em festa, que você vê todos os dias, esbarra com essas pessoas, e elas conseguem ficar em festa diante de uma realidade tão cruel do mundo que elas vivem. É porque elas vivem em festa por sua área financeira estar bem, festa em áreas às vezes matrimoniais, festa porque está tudo bem com os seus filhos, festa porque tem um bom emprego, festa porque... E elas não estão importando com as pessoas que sofrem, porque dentro dos seus corações há uma Betesda. Exteriormente festa, dentro do coração, enfermidades nas suas almas, nas suas emoções, dentro dos seus corações. Não conseguem pensar no próximo. Nesses textos que nós estamos vendo, nós vimos que na festa o homem falha, em Betesda o homem falha. Sabe, gente, hoje Deus trouxe ao nosso coração aqui a necessidade de analisar esse humano em Betesda, esse homem aqui paralítico, o que ele fala para o Cristo quando Cristo pergunta para ele acerca do seu estado, e ele fala assim: Senhor, eu não tenho homem algum que quando eu estou nessa situação aqui, as águas comecem a ser agitadas, me lancem, para que eu seja curado. Ele não fala da sua paralisia, ele fala antes que ele não tem homem algum. O que mais doía no coração desse homem não era a sua paralisia externa, mas a paralisia do coração do homem, que o deixava naquela situação em que para ele era mais uma coisa, um número. Como nós tratados nesse mundo, talvez você aqui, apenas o teu caráter utilitarista, você é apenas um número para essa sociedade. Essa sociedade é uma sociedade Betesda, os seus corações são enfermos, seus corações são paralíticos. Há uma coxidão de sentimentos, você esbarra com essas pessoas todos os dias. Você vivencia a paralisia do coração humano, as endemias internas. Esse homem aqui estava sofrendo muito mais porque ele não tinha o amigo mais chegado que o irmão. Ele não tinha as pessoas solidárias, ele não tinha uma família. Talvez você vivencie hoje aqui indiferente à sua dor. Onde estava algum familiar desse homem para lhe ajudar? Onde estavam os amigos para lhe ajudar? Ah, se ele tivesse aqueles amigos, como o do paralítico de Cafarnaum, que o levaram até Jesus. Então a gente vai ver que na verdade aquele homem estava naquela situação de Betesda externa, por causa da Betesda interna dos corações, porque se ele tivesse amigos mais chegados que o irmão, se ele tivesse uma família solidária, ele não estaria naquela condição. E talvez, e é isso que é o mais importante, que dói nesse texto, e talvez a realidade de algum de nós aqui, já que o que mais doía no coração dele era a solidão, não tem homem algum, era bem possível que esse homem estava atrás dessa cura que ele tanto queria, para poder mitigar a sua dor interna de solidão. O que mais dói em você? É tua luta com doença ou a indiferença das pessoas em relação à tua doença?
O que dói mais em você? Os seus problemas financeiros, mas a paralisia mental, emocional das pessoas que te cercam? Será que você vem de uma família que sofre? Talvez você tenha isso. Talvez você veja teu pai e tua mãe tetraplégicos no coração, pela tetraplegia da rejeição, em que eles não conseguem mover um músculo, uma palha, uma palavra, você diante do teu pai, diante da tua mãe, diante dos teus, querendo apenas uma palavra de conforto, querendo apenas uma palavra de compreensão, querendo apenas um olhar de alguma compreensão em relação àquilo que você faz, da tua luta. Você está lutando, você está sofrendo, mas eles estão frisados, paralisados, paralíticos, tetraplégicos na sua alma pela rejeição, e a orfandade é o que mais dói o teu coração. Hoje o Senhor está dizendo: o que mais está fazendo você sofrer? Será que são as lutas mesmo que você está passando no teu trabalho? Ou você não ter um pai que te compreenda? Uma mãe que te ajude? O que está fazendo mais teu coração? Porque na vida desse paralítico, o que mais estava fazendo ele sofrer, não era, ele não começa a conversa dizendo, eu não tenho homem algum, eu tenho solidão. O que mais dói é a solidão. Que me adianta ter uma conta bancária abençoada se eu não tenho ninguém para dividir essa graça? Que adianta eu ter saúde, mas eu não tenho ninguém ombro a ombro, lado a lado, para estar comemorando? Eu não tenho um amigo mais chegado que o irmão, eu não tenho meu irmão, minha mãe, as pessoas dizendo que queria que estivesse comigo, não tenho. O que dói mais em tua vida, em teu coração, são as questões internas. E as questões internas estão doendo dentro do teu coração por causa da Betesda do coração das pessoas, enfermas nas suas emoções, paraplégicas, tetraplégicas dentro de si. E a pior doença são as que são internas. Aliás, é porque nós temos guerras internas que as guerras externas vislumbramos. É porque nós temos uma Betesda interna, é que nós vemos Betesdas externas. O que está interno vai se somatizar, vai se externalizar de alguma forma em algum momento da nossa vida. E a pior coisa, as piores doenças estão dentro do coração. Um dia veio uma irmã, o nome dela era Ivonete, já está com o Senhor, mas ela chegou para mim chorando, dizendo assim, eu pensei que tinha morrido alguém, e eu cheguei para ela e disse, o que está acontecendo, guerreira? E ela falou assim, pastor, eu não consigo amar a minha filha, ela disse agora que me amava várias vezes, daí eu não consegui dizer que a amava. Tetraplégica no coração. Quando ela teve a filha, foi um dos piores momentos da vida dela, e ela disse, por que essa menina veio agora? E quando aconteceu isso, foi uma divisão no coração dela, ela não conseguiu mais amar, ela carregava a filha no colo e havia como que uma barreira, ela não conseguia, e a filha fazia de tudo para chamar a atenção da mãe, suprir a mãe de tudo, e a mãe não conseguia amar. Gente, as maiores doenças, o pior de Betesda é quando está dentro do coração. Não conseguimos amar, sabe? Hoje, se você está em muitas áreas da tua vida, é hoje que o Espírito de Deus quer dar a nós
você não está em festa, você está em festa em algumas áreas, mas em outras áreas você está em Betesda. Sim, mas hoje o Espírito de Deus pede para a gente fazer uma análise introspectiva de quanto Betesda está dentro do nosso coração. O Senhor sabe que é uma Betesda externa, em termos de luta financeira. O Senhor não está brincando com você. Deus não brinca com a tua alma. Ele sabe que dói você ter dificuldades financeiras, dificuldades de doença, dificuldades de perseguição, dificuldades de você estar há tanto plantando com tão pouca dificuldade de colheita. Mas hoje o Senhor quer dizer para nós que é mistério você hoje olhar e confrontar a Betesda do teu próprio coração e pedir para o Cristo vir na Betesda do teu próprio coração. Ele que sabe que há muito tempo você está na Betesda do teu coração, porque você não está conseguindo amar, você está em relação a dor e sofrimento de muito cego. As pessoas falam para você, teu filho, teu pai, tua mãe, e conta da sua dor, e você fica mudo, surdo, cego em relação, você não consegue externalizar uma palavra. Eu vou orar por você, você é crente, você é nascido em Deus, você é renovado, pula no sapatinho de fogo, no reteté dos montes, do mistério, mas não consegue externalizar a ânima, a alma coxidão, você claudica, você não consegue do teu coração externalizar a tua alma rica. Com muitos você externaliza alegria, mas não consegue nutrir os da tua família com alegria. Você sai, está lá num bar, está lá entre os amigos, e você vem com paz para eles. Com eles você vê que você tem pernas da tua alma, mas chega em casa e você fecha a porta e entra dentro da tua casa, e há os famintos, os desagregados, os que estão na sarjeta dentro da tua casa. Daí você se assenta no sofá e está ali com uma cerveja, vendo o Corinthians vencer, está numa festa, mas os gemidos que estão no quarto dos que estão em Betesda precisam ser acudidos urgentemente pela tua vida. O Senhor quer usar você, mas o Senhor sabe que Ele tem que curar você da paralisia da tua alma, a fim de que você possa ministrar aos teus esse grande volume de amor, essa vida gloriosa que o Cristo construiu dentro da tua vida. Nós, irmãos, estamos em Betesda, mas nós precisamos urgentemente ser curados da nossa Betesda interna, do nosso coração. É difícil dizer aleluia, porque o que estamos? Está lá um filho, e daí você não consegue, você vê que teu filho está aqui, como se fosse esse teclado, e ele diz, eu tomei bomba na prova, e há uma tetraplegia em você que você fica distante, você não consegue, você não tem pernas da alma, de alguma forma, para chegar e pelo menos colocar. Você não pode estudar por ele, você não pode resolver o problema dele, mas poderia chegar e estender a mão no ombro e apenas olhar nos olhos e dizer, eu vou orar por você, porque talvez seja isso que ele quer. Será que nós queremos que os nossos problemas sejam resolvidos? Ou que nós tenhamos, que os nossos pais não sejam surdos, emocionais, que não conseguem ouvir o desabafar do nosso coração, porque para isso nos bastaria? Será que nós nos achegamos aos nossos, e a gente sabe, e a gente vive repetindo isso, e a gente chega aos nossos, para confidenciar as nossas dores mais profundas, mas há uma mudez emocional deles, eles não falam nada. Mas nós que estamos hoje aqui não podemos continuar a ser assim. Nós temos que urgente falar para esse Cristo que sai da festa e vai para Betesda, porque tem gente sofrendo dos piores
terrores da alma, a Betesda do coração. Você tem que pedir nesta noite: Senhor Deus, eu odeio meu pai, eu odeio a minha mãe, eu odeio meu irmão, eu sou tetraplégico, surdo, mudo, porque eu tenho a doença do ódio em meu coração. Ou você, como mãe ou pai, tem que reconhecer: eu tenho aquele filho predileto, e eu tenho aquele filho que eu considero ovelha negra, e ele só é ovelha negra para chamar a atenção, porque ele já não suporta colher migalhas de amor em outros, mas ele quer os teus olhos, ele quer a tua boca, ele quer o teu abraço, ele está cansado do abraço do amigo, do abraço do outro, ele quer colo de mãe, ele quer abraço de pai. E daí você está vendo isso, e hoje você tem que pedir: Senhor, eu tenho uma cegueira emocional, uma mudez do coração, não consigo caminhar porque minhas pernas estão paralíticas, talvez por aquilo que eu recebi do meu pai e da minha mãe, e eu não consigo caminhar ao meu filho para ser simpático, empático, solidário e nem fraterno. Hoje o Senhor aqui tirou da mensagem para colocar a nós que nós temos que confrontar as nossas emoções tetraplégicas, paraplégicas. Nossos filhos estão do nosso lado. A Bíblia diz, Salmo 2, beija o teu filho. Que dificuldade, parece que eu vou beijar uma chapa quente do fogão, e é o filho, mas eu não consigo. Mas o Cristo cura as emoções, o Cristo cura a espiritualidade, o Cristo cura o físico, o Cristo cura tudo. Ele é o médico dos médicos, porque não há vertente que ele não toque, não há Betesda que ele não possa mudar, não há coração que ele não possa transformar. O teu, o meu, o nosso pode ser mudado. Precisamos amar muito mais. Estamos paraplégicos, tetraplégicos, surdos, mudos, enfermos de alguma forma, e não conseguimos amar. E nós temos que pedir a cura. Dura esse discurso, quem o poderá ouvir? Você vem sendo atingido por isso. É horrível. E o Senhor vem falar para nós que mais doía não era a realidade externa desse homem, mas a dor interna pela coxidão em termos de amor no coração dos que estavam na festa e dos que eram curados, porque os que eram curados davam de pinote, porque eles estavam na Betesda externa, mas a Betesda interna do coração fazia eles serem egoístas, indiferentes em relação àqueles que estavam sofrendo. Cegueira emocional impede solidariedade, paralisia de compaixão impede a caridade, coxidão dos sentimentos cristãos isenta o forte do fraco, e a Bíblia une o forte com o fraco. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão enfraquecido, porque todo o tempo ama um amigo, e na aflição se acha um irmão. Essa é a essência do cristianismo. Hoje o Senhor vem falar para nós que, como está o teu coração? Havia uma multidão de enfermos, cegos, mancos, coxos. Acontecem em nossos dias não por causa do físico, meu querido. Há abundância de pessoas enfermas hoje, mas há tratamentos preventivos como nunca se vislumbraram em tempos antigos. As humanidades têm minimizado a dor das pessoas que têm endemias literais, hospitais, órgãos públicos, mas o pior são as doenças que estão no coração e na alma, que não estão sendo tratadas e nem considerados. Quantos enfermos emocionais, cegos da alma, mancos do coração? Assistência social, já viu? Eu fiquei meio indignado
quando fui dar uma cesta básica para uma pessoa, e eu entendia, e a pessoa fez uma cara assim, meio ingrata. E eu pensei, nossa, que pessoa mais ingrata. É que a cesta básica não entra no coração. Eu entendi isso depois. A pessoa vai para asilos, mas é um exílio. Ela nunca vai ficar feliz, a sua alma não está sendo tratada. Nós não somos bicho que precisamos só de alimento. Há uma alma dentro do nosso coração. Eu estou entendendo agora que quando eu trouxer alguma coisa para alguém, ou der uma esmola para alguém, aquilo vai atingir o corpo daquela pessoa, mas é mistério, e para isso que Deus nos chamou, pegar naquela pessoa que é desconhecida da sua mão, não precisar ter sentimentos, né? E olhar ali e falar para ela, eu creio que é esse exercício do amor, e dizer, eu te dou isso daqui, mas você precisa de Jesus, e que Deus te abençoe, olhar bem dentro daqueles olhos, sabe? Os nossos olhos que todos nós, como espelho, refletimos como espelho a glória do Senhor, e refletir essa glória para essas pessoas que estão tão sofrendo nesse mundo. Levar algo mais do que algo material. E dizer para elas o principal: Jesus Cristo te ama, e Ele está me tirando de Betesda para que eu ame também, porque eu não consigo amar, mas Ele está curando essa coxidão, talvez com muitas lutas, talvez com muitas provas. Ele sabe como vai curar a gente e tirar da Betesda, mas é urgente. As doenças subviscerais da alma é que estão gerando nesse mundo, essa grande Betesda, enferma na alma, enferma no corpo, enferma no espírito. Essa Betesda externa desse mundo tem como base a internalidade da alma que está absolutamente enferma. Gente, nós produzimos 7 vezes mais alimento, e mesmo assim tem gente passando fome nesse mundo. Temos tantos recursos, tantas coisas, mas a alma humana, ela está sofrendo. E hoje o Espírito de Deus fala a cada um de nós: será que é da gente ver se essas pessoas que se batem com você todos os dias, elas mesmas, e talvez você tenha dores maiores que essas externas que nós todos os dias estamos vendo. Deus fala das pessoas que estão esbarrando com você, meu irmão. Se coloque de pé na presença do Senhor. Coloque a mão no teu coração. E peço que você faça agora uma introspecção acerca do que nos foi dito hoje aqui. Vemos as pessoas, por causa que não têm enfermidades intrínsecas nas entranhas do seu ser, vir até nós e nos acariciar nossa alma com tantas coisas lindas e maravilhosas, ativas, com todo o seu ser nos deram presentes e cartas e vieram a nós e nos atingiram, nos alvejaram. Tudo começa no coração. Somos paralíticos físicos porque somos no coração. Temos enfermidades físicas porque temos na alma. Tem pedra no rim porque tem pedra dentro do coração. Se somatiza. E as pessoas vieram até nós e se mostraram tão ativas por causa daqui. O que está travando o teu coração? Você está tateando em busca dos teus pais, se arrastando até um filho. Isso precisa ser curado. O Espírito de Deus está confrontando. Ele diz: não pode continuar assim. Você não pode odiar teu pai. Mas
Como é que cura isso? Jesus cura. Jesus cura. Você precisa gritar, talvez mais que o cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha cegueira em relação à minha família, eu não quero ir para Jerusalém, eu quero ir para Judeia, Samaria, os confins da terra, mas eu não quero ir para Jerusalém, porque minha família está lá e eu não quero saber da minha família. Feche teus olhinhos agora. Senhor Deus, nós oramos, Pai, porque nós queremos a cura. Pai, o que mais está doendo no coração dos nossos pais não são os problemas financeiros, é a coxidão do nosso coração em relação aos problemas deles. E o que mais está doendo em nosso coração é porque não há sentimento em relação à dor que vivenciamos na área financeira, área de casamento, área de namoro, noivado, área das pessoas que nós estamos querendo atrás, que gostem da gente, mas elas estão cegas, mudas, surdas, e o coração delas está de pedra, e elas não conseguem nos amar. Elas estão com algum tipo de enfermidade que as isenta do nosso coração. Isso está fazendo o nosso coração doer muito. Pai, nós mesmos estamos com muitas áreas, nós não conseguimos abraçar nossos filhos e não conseguimos abraçar nossos pais, mas Jesus, tua palavra diz que o Senhor vai converter o coração dos pais nos filhos, esse abismo de geração. Ó Senhor, é uma ponte que nós estamos olhando para o abismo e os nossos pais estão lá do outro lado e nós vamos dizer: mas como é que eu vou atravessar? Jesus, tu és a ponte entre as gerações, entre o abismo das gerações. Senhor, nos ajude, porque nossos pais, nossos filhos estão em alguma marginalidade emocional. Eles estão, Senhor, num canto, como o cego de Jericó. Eles estão, Senhor, como aquele paralítico à porta formosa. Eles caminham, eles andam fisicamente, mas a alma não. Ou nós, Senhor, estamos como paralíticos, Pai. E hoje, Senhor, Teu Espírito Santo fala conosco. Muitos aqui, Pai, são como um paralítico de Cafarnaum, precisam dos amigos. E os amigos estão falando: você precisa amar o teu pai, você precisa reconciliar com a tua mãe. Os amigos estão falando, mas é uma pessoa paralítica como os amigos do paralítico de Cafarnaum, que estão falando com esse paralítico emocional, existencial. O Espírito está confrontando nossos corações, porque nós estamos enfermos, paralíticos, coxos nas nossas emoções. Senhor, nos dê graça, nos tira dessa betesda interna, nos cura, Senhor, em nome de Jesus.